Vereadores querem proibir a instalação de presídios em Novo Hamburgo. Derrubado o veto que altera a lei das concessões. Essas e outras informações você confere agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. Vereadores querem proibir a instalação de presídios no perímetro urbano de Novo Hamburgo. A proibição está em projeto de autoria de Patrícia Beck e Raul Kassel, aprovado em primeiro turno na semana passada. O texto proíbe a instalação ou construção de presídios e similares apenas no perímetro urbano de Novo Hamburgo. De acordo com a proposta, são similares colônia penal agrícola, penitenciária, centro de detenção provisória, instituição para o cumprimento de penas em regime semiaberto e unidade de internação de menores infratores. Gilberto Có votou contra. Os vereadores apontam que a instalação com manutenção precária do Instituto Penal de Novo Hamburgo vem proporcionando acontecimentos como latrocínio, roubos e furtos. A maioria das apreensões da Brigada Militar em crimes cometidos na cidade de Novo Hamburgo estavam sendo de albergados do nosso regime semiaberto. Infelizmente, só os dados que trouxemos aqui vieram a confirmar ali na frente, não muito distante, uma situação muito trágica que aconteceu na nossa cidade, de um jovem empresário que foi morto. E aí sim a gente dá os parabéns a toda a sociedade hamburguense que se mobilizou, que criou Paz Novo Hamburgo, que vem conseguindo muitos avanços, que vem fazendo o seu papel de sociedade, construindo junto com vereadores, com o prefeito municipal, com o governo do estado, alternativas para que a gente tenha, sim, uma sensação de segurança na cidade de Novo Hamburgo. E aí envolve, sim, o nosso sistema prisional, que hoje não comporta mais um regime semiaberto dentro daquela localidade, dentro daquele prédio do governo do estado, situado ali na Coronel Travassos. Os legisladores federais que foram eleitos agora têm uma função imensa de rever o Código Penal e tudo que diz respeito, mas o contexto presídio, ele existe, ele está presente dentro do sistema do judiciário e hoje ele é o encaminhamento das pessoas que são condenadas, com as suas diversas nuances, com as suas diversas condenações. Pois nós temos hoje, no município de Novo Hamburgo, um presídio antigo, inadequado, que já passou por todas as transformações e modificações possíveis e que nós temos que enxergar um pouquinho adiante no sentido de prospectar uma nova casa prisional que realmente possa atender o que é necessário para a reabilitação de uma pessoa que passa a ser condenada. Roger Correia lembrou que o Brasil é o país no qual os jovens mais matam e são mortos. Ele salientou que a privação de liberdade tem o objetivo de tornar a pessoa apta a conviver em sociedade novamente, mas frisou que os níveis de reincidência mostram que este modelo está fracassado. Ricardo Ritter, o ICA, pediu mais 15 dias de vista, o que foi rejeitado pelos vereadores. A matéria havia sido incluída na pauta de votação do dia 19 de setembro, mas Betinho pediu o adiamento da votação, por isso a matéria retornou ao plenário na última semana. Vereadores derrubaram o veto do Executivo ao projeto que altera a lei das concessões. O texto, de autoria de Patrícia Beck, modifica a Lei Municipal número 2664 de 2013, determinando que a composição das diretorias das entidades aptas a receberem auxílios financeiros e as subvenções sociais devam ter, no mínimo, 85% de seus membros com residência fixa e domicílio eleitoral em Novo Hamburgo. O Executivo destacou na justificativa do veto que o projeto fere o princípio de igualdade. A vereadora afirmou que sua proposta foi um pedido da comunidade. Nós não estamos aqui dizendo que tem alguém que está errado
Nós não estamos aqui dizendo que alguém está pensando em fazer errado, mas estamos, na verdade, dando uma visão de que as entidades, elas tendo a maioria do município de Novo Hamburgo, elas têm até mais condições de, ao receber a subvenção, dar a resposta que a comunidade de Novo Hamburgo precisa. E foi por ser procurada por membros da comunidade que falam em relação a estas questões que nós encaminhamos esse projeto. Votaram pela derrubada do veto enfermeiro Vilmar, Gerson Petef, inspetor Luz, Jorge Tasch, Patrícia Beck, professores Surcó, Raul Kassel e Sérgio Ranisch. Com a derrubada do veto, o Legislativo deverá promulgar a lei. Professores são homenageados pelo seu dia por meio de uma moção de autoria do presidente Inácio Luciano e do professor Surcó. Os autores destacam que, muitas vezes, ser professor não é apenas ensinar as matérias escolares, mas saber ouvir e entender o aluno, tomando para si a responsabilidade de psicólogo e pedagogo. Eu venho a essa tribuna só para parabenizar cada professor, cada professora, da rede municipal, da rede estadual, da rede particular, que tem realidades muito diferentes, apesar de ser um grupo que tem uma profissão em comum, tem realidades muito diferentes, algumas mais críticas, outras mais fáceis, mas nenhuma delas sem a responsabilidade que o professor tem. Então eu quero incluir nessa fala de professores todas as pessoas que, mesmo não tendo um canudo, ou não tendo uma formação como professor, faz o seu papel de professor no dia a dia. Não está incumbido a si simplesmente a tarefa de passar o conhecimento, seja a alfabetização, seja todos os conhecimentos de história, matemática e aí uma infinidade de disciplinas que todos aqui conhecemos, mas também de educar essa criança que muitas vezes não recebe em casa essa educação. Essa Câmara de Vereadores, como a entidade máxima de representação do povo de Novo Hamburgo, porque cada um desses 13 senhores, mais esse que vos fala, é a representação legítima da população de Novo Hamburgo aqui no Parlamento, que é uma casa coletiva. Presta essa homenagem aos professores na tarde de hoje, porque esta categoria tem carregado o piano ao longo dos anos. Raul Kassel salientou que ser professor é um dom e que cada vez mais precisamos de formação e de conhecimento. Segundo Roger Correia, o Brasil vem avançando em políticas para a educação, mas comparado a outros países, ainda tem muito o que avançar. Patrícia Beck contou que sua mãe sempre destacou a importância de se respeitar e valorizar o professor. Já Ricardo Ritter relembrou alguns de seus momentos como estudante e saudou todos os profissionais da educação. A seguir, confira as indicações e os pedidos de providências dos vereadores. Os gabinetes parlamentares estão abertos a todos os cidadãos. Você pode ser atendido pelos assessores ou pelos próprios vereadores. Dentre as funções dos gabinetes estão fiscalizar a administração municipal, elaborar projetos de lei, intermediar pleitos da comunidade junto à prefeitura e orientar os cidadãos na busca por seus direitos. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261, e o telefone é 3594-0500. Acompanhe o trabalho do seu vereador no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Veja agora as sugestões encaminhadas pelos vereadores ao Executivo na última semana, com a repórter Virgínia Machado. Na semana passada, os vereadores apresentaram 87 indicações e pedidos de providências.
Inspetor Luz solicitou com urgência a manutenção das câmeras de vídeo monitoramento do bairro Rio Branco, pois estão apresentando problemas de funcionamento, o que coloca em risco a segurança dos moradores da região. Sérgio Hanisch sugeriu a implantação de câmeras de segurança na Avenida Pedro Adams Filho, esquina com a Rua 7 de Setembro, além de operação tapa-buracos na Imperatriz Leopoldina e na São Carlos, e recapeamento de toda a Rua José Carlos Passe. Raul Cássio solicitou a colocação de um redutor de velocidade na Rua Vidal Brasil, no bairro Hamburgo Velho. Patrícia Beck destacou a necessidade de se criar uma cooperativa de catadores ou implantar o programa Cata Vida no bairro Canudos, para beneficiar os catadores daquela região. A parlamentar também destacou que é preciso recuperar a pista de acesso ao Santuário das Mães e sugeriu a construção de um quebra-molas na Rua Almirante Barroso, em frente à Câmara Municipal. Antônio Lucas indicou reparos a serem feitos nas bocas de lobo da Rua Alberto Lindner e na Henrique Eltz Neto, além de manutenção da rede de esgoto da mesma via. Ricardo Ritter, o ICA, pediu quebra-molas na Odon Cavalcante e a manutenção de uma ponte localizada na Rua Itajubá. Luiz Fernando Farias pediu recomposição asfáltica em toda a extensão das ruas Miranda e Alfredo Marotsky. Gilberto Có, o Betinho, solicitou troca de lâmpadas na Rua Floresta, limpeza da praça localizada entre as ruas Recife e Coronel Travassos e notificação do proprietário de um terreno na Rua Minuano. Roger Correia busca a troca de lâmpadas da Praça Alice e colocação de quebra-moles na Engenheiro Jorge Chui. Enfermeiro Vilmar solicitou um abrigo para uma parada de ônibus situada na Rua Curitibanos, patrulhamento e colocação de britas na Avenida Alcântara e troca de um poste de luz na Rua Presidente Costa e Silva. Segundo o vereador Gerson Petef, é preciso realizar a operação tapa-buracos na Araci Moraes Rodrigues, esquina com a Rua Edgar Carlos Cieler. O professor Esturcó indicou a necessidade de retirar entulhos da Rua Pau Brasil, nos fundos da Escola Oswaldo Aranha, e operação tapa-buracos em várias ruas. Por fim, da lista extensa de reivindicações apresentadas por Jorge Tachi, destaca-se a colocação de placa indicativa na Rua Flores da Cunha, pintura de faixa de pedestres na Avenida 1º de Março, recolhimento de galhos em diferentes vias e um estudo de viabilidade para a revitalização de um patrimônio público, localizado na Avenida General Daltro Filho. Os pedidos de providência são uma forma dos vereadores de sugerir melhorias na cidade, pois a legislação federal não permite que os parlamentares apresentem projetos que gerem custos ao município. Além disso, está entre as obrigações dos vereadores fiscalizar ações como a pavimentação e a iluminação das ruas. Como porta-vozes de seus eleitores, sabem quais problemas enfrentados pela população e podem atender às suas reivindicações. Para saber a lista completa das solicitações, acesse o site sapl.câmaranh.rs.gov.br. Obrigada e até o próximo Câmara Notícias. Na semana passada, começaram a tramitar na Casa um projeto de lei e 2 projetos de resolução. Projeto de Lei 119/2014 altera e acrescenta os dispositivos que menciona na Lei Municipal número 2015 de 2009, que dispõe sobre a gestão democrática no ensino público e dá outras providências. Autor Executivo. Projeto de Resolução 6 de 2014 cria a Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Autor Mesa Diretora. Projeto de Resolução 7 de 2014 da nova redação ao artigo 123 da Resolução número 8 de 2009, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal. Autor, todos os vereadores. Para saber mais informações sobre os projetos que estão tramitando na Casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. Parte do expediente da sessão de quarta-feira, dia 22, vai ser destinado a homenagear os 40 anos da Sorveteria Rei. A iniciativa é de Raul Cássio. Para saber mais informações sobre o Legislativo Hamburguense, acesse portal.câmaranh.rs.gov.br ou acompanhe as notícias pelos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.